Pessoal, muita gente me pediu para fazer esse vídeo aqui, né? Um vídeo muito aguardado, que eu confesso que estava enrolando um pouquinho para fazer porque dá um pouco de trabalho, mas muita gente me pergunta quais são os primeiros passos que eu faço em um notebook gamer assim que ele chega aqui em casa. Então, assim que eu compro o notebook gamer, o que eu faço para preparar ele, como é que eu atualizo drivers, como é que eu formato e boto Windows, esse tipo de coisa, né? Então, passou agora Black Friday, final de ano, muitos de vocês compraram o seu primeiro notebook gamer, algumas pessoas já receberam os notebooks, outras ainda estão recebendo, e aí eu acho que esse vídeo vai te ajudar a otimizar o teu sistema, ou se não, se o seu notebook gamer veio com Linux ao invés do Windows, eu vou te ensinar também como é que faz para você formatar ali de uma forma fácil. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu comprei um notebook novo, esse notebook é um Navi Lunar, já deve ter saído o vídeo dele no canal. O problema é que esse cara veio com Linux, ou seja, eu vou ter que formatar esse cara, botar o Windows aqui dentro, preparar ele tudo do zero para poder lançar o vídeo de unboxing, e já que eu vou ter que fazer tudo isso, eu resolvi registrar e mostrar para vocês todo esse processo, né, para que vocês também consigam fazer esse mesmo processo no notebook de vocês. Vale lembrar que o vídeo de hoje não é exclusivo, sei lá, para a marca Navi, que é o que eu tô fazendo aqui agora, serve também para notebooks da Dell, da Lenovo, Asus, tanto faz, Acer também. O processo é igual para qualquer notebook, um passo ou outro vai variar um pouquinho o visual da interface e tal, mas assim, a física é a mesma para todos os notebooks, então não importa se você está no notebook de entrada, no notebook high-end, vai ser a mesma coisa. Inclusive, apesar do meu público ser para notebooks gamers, também serve para notebooks convencionais, tá? Vocês vão ver que todo o processo é muito mais baseado em configurações do Windows do que em coisas gamers em si. Então, ó, eu sei que é um vídeo muito esperado por vocês, não se esquece, deixe seu gostei, isso deixa o vídeo, né, mais relevante, mostra para mais pessoas e tudo mais. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda para poder acompanhar os próximos vídeos. E também, não se esquece, se você ainda não comprou um notebook, se você tá afim de periféricos ou até upgrades para o seu Note, né, vem participar dos nossos grupos de promoções, estão aqui na descrição, temos grupos no Telegram, no Discord, a gente sempre posta ali promoções de notebooks, periféricos, upgrades e tudo mais, até de repente de licença do Windows, de repente se aparecer, né? Então vem participar, que muita gente comprou o seu primeiro notebook graças a esses grupos. Mas enfim, chega de enrolação, deixa eu mostrar para vocês quais são os primeiros passos para você fazer assim que você recebe o notebook gamer na sua casa. Bora! E pessoal, é o seguinte, para a gente poder instalar o Windows 11, o Windows 10, qualquer Windows, né, no notebook que a gente vai preparar agora, a gente precisa primeiro de um pendrive, tá? Então essa câmerinha fotográfica aqui é um pendrive. Se eu tirar aqui, ó, ele vira um pendrive, né? A gente vai fazer uma mídia de instalação, então a gente vai fazer esse pendrive ser o instalador do Windows para a gente poder colocar lá naquele notebook que está com Linux, tá? Para isso a gente precisa vir aqui em algum PC que já esteja funcionando, já esteja com Windows, né? Então se você não tem um secundário aí, tenta ver com algum amigo para fazer isso para você. É coisa bem simples. Você precisa de um pendrive. Importante falar, esse pendrive precisa estar vazio, porque a gente vai meio que formatar esse cara aqui, tá? Então não faz a cagada de utilizar um pendrive com coisas importantes, utilizar um HD externo, não. Utiliza um pendrivezinho vazio, tem que ser no mínimo também de 8 GB para a gente conseguir fazer o instalador do Windows aqui. No caso, eu vou instalar o Windows 11 lá no Navi, tá? No notebook que a gente vai preparar. Então você vem aqui no Google, aí você procura aqui no Google, né? Coloca aqui Windows 11 Media Creation, acho que já vai achar dessa forma aqui. A gente vai pegar esse instalador direto do site da Microsoft. Não recomendo pegar de outro lugar, porque, sei lá, vai que tem algum malware, né? Então vamos pegar aqui do site da própria Microsoft, porque ela permite que você faça, né, esse tipo de instalação. Estamos aqui no site já. Aqui nós temos algumas opções, tem um assistente de instalação caso eu quisesse instalar nessa máquina que eu tô agora, que não é o caso. Daria para baixar uma imagem do disco para fazer um CD de instalação, mas nós iremos baixar esse do meio, que é criar mídia de instalação do Windows 11. Então, a gente bota para baixar, ele vai baixar um programinha, a gente salva aqui em qualquer lugar, que esse programa vai ser o responsável por criar o instalador aqui dentro, tá? Depois que baixou, você pega o teu pendrive vazio, tá? Mesmo que, pode ser que ele tenha coisas dentro, mas você vai perder tudo que você tem. Então, coloca aqui na sua máquina, que no meu caso é no meu notebook. Lembra que eu tô fazendo isso em outro notebook, tô aqui no notebook já com Windows, né? Beleza, o pendrive já tá ali plugado, e aí a gente vai executar o software que a gente baixou lá do site do Windows, né? O instalador do Windows 11, ele vai abrir essa telinha aqui, e é nessa, e vocês vão ver que é bem fácil, tá, a gente fazer esse pendrive de instalação. No meu caso vai ser o Windows 11, mas o Windows 10 é exatamente o mesmo processo. Você lê aqui o contrato, aceita, ele vai vir para essa página aqui. Aqui você vai selecionar qual Windows, qual versão de Windows você quer. No meu caso, ele já está puxando o Windows que eu estou utilizando nessa máquina aqui, nessa máquina
que é o Legion, né? Não é um Navi que está com Linux. Mas você pode desmarcar essa opção e selecionar qual que seria a versão, o idioma também aqui do Windows, né? Que você quer instalar. No meu caso vai ser o Windows 11, não tem variação de home nem nada do tipo que ele está puxando aqui do Legion, né? Então eu vou utilizar as mesmas configurações que eu tenho do Legion. Vou pedir para avançar e aqui ele pergunta qual vai ser a mídia de instalação. Nós estamos no flash USB, que é justamente o pendrive. Ele até fala que tem que ser no mínimo de 8 GB, né? Daria para fazer no CD também, mas hoje em dia não tem necessidade. Então seleciona aqui o USB, avança, ele já vai reconhecer o teu pendrive, no meu caso o meu pendrive que é o Windows 7, porque eu tinha um instalador do Windows 7 nesse pendrive que eu vou tirar agora, né? Toma cuidado só, porque se você tiver muito, sei lá, mais coisas plugadas, HD externo, coisa do tipo, toma cuidado para você não selecionar o HD externo nesse momento. Seleciona o pendrive. Então você pode até vir aqui no meu computador, né, e selecionar qual que é o disco do pendrive. No meu caso é esse aqui, que é o E, né, que tem 60 GB. Então memoriza que é o E e aqui no software você seleciona justamente o E, que é o que iremos transformar na mídia de instalação. Você avança e agora vai demorar um pouquinho porque ele vai baixar o Windows 11. É só esperar ele terminar aqui. No meu caso, a minha internet é um pouco rápida. Uns 10 minutinhos ele termina de baixar. E bom, pessoal, termino aqui. Acho que demorou mais ou menos uns 15 minutinhos, mas aqui tá finalizado. E agora basicamente é só pegar o pendrive que você fez a instalação e vamos lá botar dentro do Navi para instalar esse Windows 11 nele então. Pessoal, seguinte, para poder gravar essa parte tive que fazer uma gambiarra, tá? A câmera aqui, ó, tá gravando minha tela porque eu não consigo, né, gravar a tela e mostrar para vocês. Mas é o seguinte, pendrive já tá criado, a gente vai pegar o pendrive e plugar aqui na porta USB do seu notebook. E para a gente poder iniciar a instalação através do pendrive, a gente tem que configurar para que ele seja o boot prioritário. Então, para isso, aqui no seu notebook, você vai ligar no botão de power, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você fica apertando F2 freneticamente. Então, ó, apertei o botão de power e aí você fica apertando F2 sem parar, de fato, tá? Fica apertando F2 ali várias vezes até aparecer alguma coisa aqui na tela, ainda não. Vamos esperar ele entrar na BIOS, tá? Que é justamente esse painel de configuração. Aqui ele perguntou se eu quero carregar as coisas anteriores, vou colocar aqui sim, mas tanto faz. Essa aqui é a famosa BIOS, tá? Fica tranquilo, a gente não vai mexer em nada perigoso aqui, você não tem risco de você danificar o teu notebook. É claro que aqui tem configurações mais avançadas se você quiser. O que importa pra gente tá nesse menu chamado boot, pra gente transformar o pendrive como boot principal. Então, tem BIOS de alguns notebooks que você consegue utilizar o touchpad, vai ter um mouse e tal. Nesse caso aqui é uma BIOS mais raiz, você vai utilizar apenas as setas do seu teclado. Então, se você vir com a seta para o lado, você consegue navegar até chegar aqui no boot, tá? Essa aqui é a lista de boot, ou seja, é a lista de prioridade de boot do seu notebook. Nós temos que colocar como alvo prioritário número 1 o pendrive, tá? Para ele tentar primeiro pelo pendrive e não primeiro pelo Linux, né? No caso aqui, ó, a primeira tentativa de boot que ele está tentando fazer é pelo Linux, que é esse Debian, né? Isso significa que se ele tentar entrar pelo Linux e entrar, ele vai ignorar o pendrive. A gente tem que transformar esse primeiro no pendrive, né? Que no meu caso, o pendrive tá aqui embaixo, ó, que é esse cara aqui, Kingston Data Traveler, né? Que é justamente estamos utilizando o pendrive da Kingston. Caso você não consiga identificar, porque tem muitas opções aqui, vamos supor que você não sabe, tipo, putz, eu não sei qual dessas opções é o meu pendrive. Uma dica é o seguinte: você coloca o pendrive, dá uma olhada nessa lista, de repente tira uma foto, aí você pode desligar o notebook, desligado, tira o pendrive, liga o notebook de novo e fica apertando F2 para entrar na BIOS novamente. Ó, entrou na BIOS, você volta aqui na aba de boot e você compara a foto que você tirou com o que tá agora. Vocês estão reparando que não tá mais aqui o Kingston Traveler, justamente porque eu tirei ele. Dessa forma você vai conseguir identificar qual que era o pendrive, qual que era o nome do pendrive para você colocar ele aqui em primeiro. No caso eu tirei o pendrive, né? Então vou ter que desligar novamente, coloco o pendrive de novo, ligo o notebook e vamos voltar lá na BIOS. Isso aqui foi só para identificar, né, quem que era o pendrive caso você não encontre de primeira, que às vezes, se não for um pendrive da Kingston, sei lá, você tá usando um pendrive que não tem marca, às vezes fica meio difícil de você reconhecer ali. Mas beleza, estamos aqui na BIOS, vamos voltar aqui na aba de boot. Sabemos então que o pendrive que tá com Windows é esse Kingston, só que ele tá na prioridade 6, a gente precisa subir ele até 1. Tem notebook que você pode selecionar o Kingston e ficar apertando F6, que ele vai subindo de 1 a 1. No caso desse notebook, funciona diferente. Você vai até o boot número 1, que seria o boot prioritário, aperta Enter, ele vai perguntar qual que é o boot prioritário. Qual que você quer que seja o boot prioritário? A gente quer que seja o pendrive. Então
instalação, que é justamente esse Kingston Data Traveler, né? Vou apertar Enter, pronto, agora o Kingston, que é o pendrive, está com o boot prioritário. Essa física vai funcionar dependendo da sua máquina, então tem casos onde você vai subir o pendrive de 1 a 1 apertando F6 ou F5, né? F6 sobe, F6 desce, para deixar o Kingston em primeiro, e tem notebook igual esse que você vai vir no boot 1, apertar Enter e selecionar qual vai ser o seu boot prioritário. Aqui nessa BIOS está falando que se apertar F4 você pode salvar, que é o que a gente quer, né? Então você pode tanto apertar F4 ou vir aqui na aba Exit, que ele vai também te dar a opção de salvar. É isso que eu vou fazer, vou pedir para salvar. Então ele vai salvar essas configurações, vai reiniciar e aí teoricamente ele já vai dar o boot pelo pendrive e aí ele vai entrar no instalador do Windows. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, se apareceu a tela azul, é isso, deu certo. Então agora já estamos dentro do instalador do Windows, tá? Eu ainda não consigo mostrar a tela para vocês, então vai ser baseado aqui na câmera, porque ele tá sem os drivers de vídeo, né? Mas é agora... tudo vai ficar mais fácil, porque entramos no instalador, vai ser o idioma Brasil, formato Brasil também. Uma dica só é aqui no teclado ou método de entrada, em vez de Brasil ABNT, a minha dica é colocar o ABNT2, eu tô navegando pelas setas, tá? Aparentemente o mousepad aqui não tá funcionando porque deve estar sem driver, então você pode navegar pelas setas e Tab. Tab vai navegar entre os menus, né? E as setas vai trocando as alternativas. Então, Brasil, Brasil, vamos apertar Tab até chegar aqui no avançar, chegamos, aperta Enter, e ele vai perguntar se você quer instalar agora, sim, aperta Enter de novo. Então agora ele vai entrar nas configurações de instalação, né, desse Windows aqui. Tem notebook que o touchpad vai funcionar de primeira, tá? É que nesse notebook que não tá funcionando. Ele tá perguntando agora qual é o meu serial number, porque ele tá querendo que eu ative o Windows. Eu não tenho serial number agora, então por enquanto eu vou selecionar aqui embaixo o não tem a chave do produto. Vou apertar Tab até chegar nele. Ó, chego nele, posso clicar Enter, né? Porque aí depois eu coloco a chave e ele perguntar qual que é a versão do Windows 11 que eu quero colocar. Vou colocar Home, que é a mais simples e é mais fácil de ativar depois. A licença, né, é mais barata, mas se você quiser outro, você pode selecionar aqui também. Então vou selecionar aqui o Windows 11 Home, apertar Enter para ele avançar. Aqui ele vai pedir para a gente ler, né, toda esse contrato. Eu já li várias vezes, então não vou ler, eu só vou marcar aqui que, se não me engano, você com Tab você seleciona essa opção de baixo, aperta espaço que ele vai marcar. Aí com Tab de novo você vem até avançar, aperta Enter. Tudo isso porque o touchpad não está funcionando, tá? Se o touchpad estivesse funcionando seria mais fácil. Aqui você tem a opção de já clicar no primeiro, que vai ser mais fácil, ele vai instalar mais rápido, mas eu particularmente venho aqui no personalizado. Então com Tab eu venho aqui no personalizado, aperto Enter, ele vai mostrar 1 milhão de partições, tá? Inclusive tá aparecendo o SS70 Blade, que foi o que eu coloquei nesse notebook, não é primário. Se você quer formatar de fato, você quer excluir tudo que tem no notebook, seguinte, você vai vir no partição, partição e você vem na opção excluir. Tá? Então eu seleciono a partição aqui em cima e com Tab eu venho em excluir, justamente para excluir todas as partições. Lembrando, isso vai deletar tudo, tá? Então caso você não precise recuperar nada nesse notebook, caso você precise recuperar, faça backup antes. Eu vou deletar basicamente todas as partições, eu só não vou deletar o S70 Blade porque é o meu SSD secundário, ele eu não preciso deletar, o resto eu vou excluir tudo. Então beleza, já excluí todas as partições, então sobraram 3, que é o S70 Blade, que você pode ignorar, porque é um SSD secundário. Falando do SSD principal, é esse cara aqui, ó, que tá com 240 GB, né? Ele tem esse espacinho reservado de 15 MB, mas que a gente pode ignorar. O que importa, a gente vai instalar o Windows nesse espaço agora que está completamente livre, então o Windows que estava aí dentro já não está mais, acabou de ser deletado, esse espaço está vazio e nós iremos colocar o Windows. Então selecionamos a unidade onde a gente vai querer colocar o Windows, que é justamente esse SSD que está vazio agora, de 240 GB, que é justamente o SSD original desse notebook. Apertamos Tab até chegar aqui no avançar. Você nem, às vezes algumas pessoas preferem criar a partição antes, eu já seleciono a unidade e já vou no avançar direto, que ele faz tudo para mim. Apertou Enter, já era. Agora o Windows já está sendo instalado no SSD original. Essa etapa é bem rapidinha, papo de 10 minutos. Se você está num SSD, né? Papo de 10 minutos já está pronto. Vamos só terminar e aí eu já volto. Ó, aqui é uma observação importante. O que aconteceu? Ele terminou de instalar e aí ele reiniciou o notebook, só que quando ele reiniciou, ele entrou de volta na tela de instalação. Por quê? Lembra que a gente tinha definido o pendrive como o boot principal desse notebook? Então toda vez que ele está tentando dar o boot, agora ele está indo para o pendrive, só que o Windows já está instalado no SSD dele. O que a gente vai fazer é forçar o desligamento aqui do Note, então deixa apertado aqui o Power, né? O famoso DDoF, para você forçar o desligamento. Desligou, você retira o pendrive do notebook, então agora ele está sem pendrive, a gente não precisa mais do pendrive dele, e aí a gente liga o notebook de novo, que teoricamente ele vai dar o boot através do Windows pelo SSD. A gente nem precisa reconfigurar aquela questão de ordem de boot, provavelmente. Vamos fazer um teste.
Provavelmente deu certo, ele já está aqui iniciando os serviços, né? Ele não terminou de formatar ainda, o Windows ele está instalado, mas ele vai pedir aquelas configurações, perguntar teu nome, esse tipo de coisa, mas deu certo já. Então fica a observação. Se você está instalando o Windows, ele fica reiniciando toda hora e aparecendo aquela tela de instalação, a primeira tela de instalação do Windows, né? Você pode tirar o pendrive que o Windows já está instalado, e aí o pendrive ele só está criando ali um loop infinito. E ó, seguinte, o Windows já está sendo inicializado, o Windows já está dentro, né? Aí agora é aquela configuração clássica de quando você instala um Windows novo e perguntar que país que eu estou no Brasil, né? Ele já reconheceu porque a BD de instalação foi criada aqui no Brasil. A ABNT2, que é o teclado atual, não é a ABNT normal. Deixa eu ver se o touchpad está funcionando, ainda não. Pergunta se eu quero um segundo layout, não quero, vou pular. Aqui temos uma particularidade que acontece em alguns notebooks, tá? Nessa etapa, ele deveria mostrar quais são as listas de conexões Wi-Fi que eu tenho aqui em casa. Só que no caso ele não está mostrando, justamente porque como a gente está formatando o notebook do zero, os drivers de rede não estão funcionando, assim como o driver do touchpad também não está funcionando, né? Então, nesse caso, nós precisaremos conectar um cabo de rede no meu roteador, a outra ponta nesse notebook, para ele ter a conexão com a internet. Depois que ele se conectar com a internet, aí ele automaticamente vai baixar os drivers e vai permitir você se conectar no Wi-Fi. Mas como a gente acabou de formatar, ele não tem nenhum driver instalado, em alguns casos acontece isso. Que bom que aconteceu, né? Porque eu posso mostrar para vocês a solução, mas é basicamente você conectar um cabo no seu roteador e a outra ponta nesse notebook, só que eu vou ter que pegar um cabo ali para fazer isso. Ó, seguinte, conectei o cabo de rede, esse cabo amarelo, né? Vocês conseguem ver que ele já está como conectado. Vale lembrar que se por acaso aqui apareceu a lista de Wi-Fi para você, se conecta na rede Wi-Fi que vai dar na mesma. Aqui no meu caso não apareceu. Vou apertar Enter para continuar, né? Agora está conectado com a internet. Ele vai baixando os drivers de forma automática, então já o touchpad já vai voltar a funcionar assim que ele instalar o driver do touchpad, que é meio que automático, ele puxa, né? Automaticamente. E talvez o Wi-Fi já volte a funcionar também. Enquanto isso, a gente vai terminando as configurações por aqui. Ele perguntou o nome, né? Estamos aqui no Nave_Lunar. Aqui você coloca qualquer nome. Abre até chegar no avançar. Avança. Ele deu uma reiniciada aqui. E pessoal, eu fiquei de saco cheio de ficar configurando aqui pelo teclado, tá? Eu conectei um mouse na porta USB do notebook para poder utilizar o cursor do mouse e não ficar tendo que configurar tudo via teclado. Uma dica que você pode aplicar desde o começo é utilizar um mouse conectado no USB, já que o touchpad não está funcionando até a gente instalar o driver dele, né? Aqui ele pediu para a gente entrar na conta da Microsoft. E aqui você loga na sua conta que você tem da Microsoft, né? Se você não tem, você cria uma. Aqui, se não me engano, no Windows 11 já não tem mais como você não logar sua conta. Antigamente até dava, né? Para você criar uma conta local apenas. Só que ultimamente eu acho que ele te força a ter uma conta da Microsoft para usar o Windows. Beleza, seguindo aqui agora. Uma coisa que eu descobri é que esse Nave Lunar ele tem infravermelho, então ele tá perguntando se eu quero configurar reconhecimento facial. Eu vou pular porque a maioria dos notebooks não tem, depois eu configuro por fora, provavelmente para você não vai aparecer isso, né? Ele vai perguntar se você quer criar um PIN de segurança. Opa, a tela piscou aqui, provavelmente se a tela piscou é porque provavelmente ele instalou o driver de vídeo, tá? A gente já dá uma olhada. Mas aí ele tá perguntando se eu quero criar um PIN, que é uma senha de segurança, né? Acho legal criar, eu sempre crio aqui nos meus notebooks por segurança. E agora entra uma série de configurações de preferência. Aqui eu recomendo que você dê uma lida, mas ele pergunta se você permite que a Microsoft use a sua localização, né, para dar clima, esse tipo de coisa. Antigamente eu colocava como não, que eu não queria que a internet soubesse as coisas sobre mim. Ultimamente eu tenho preferido que sim, para ele me dar informações de GPS, climas localizados. Então, ultimamente eu tenho gostado dos aplicativos saberem onde eu tô. Eu também quero que eles localizem meu dispositivo, né? Aqui ele pergunta se eu quero que enviar dados de diagnósticos para a Microsoft e aí eu coloco apenas obrigatórios, que aí sim eu não quero ficar dando qualquer diagnóstico para a empresa, né? Até porque isso não vai me ajudar em muita coisa. Pergunta se eu quero aprimorar escrita tinta, tudo isso aqui é preferência, tá? Você vai lendo e vendo o que é útil para você ou não. Esse ID de anúncio, se você quer propaganda personalizada, a propaganda vai aparecer de qualquer forma. Então, se for personalizada para mim, é até melhor, que aí fica mais direcionada, né? Seria legal se a gente pudesse tirar a propaganda. Aqui eu coloco ignorar, ele pergunta se eu quero personalizar a experiência, então ele vai otimizar algumas coisas. Nem adianta clicar em jogos aqui, a única coisa que muda aqui são as notícias que aparecem para você, então pode clicar em ignorar também. Aqui configurações para você utilizar o Android com Windows, eu configuro isso por fora depois. Apesar de que é um recurso legal para você copiar coisa rápida e tal. Ele te oferece sempre um trial, né, uma versão gratuita do Office ali por alguns dias. Eu recuso, porque essas versões gratuitas do OneDrive também, recuso tudo isso aí, porque é aquilo, é gratuito por 15 dias, depois ele começa a cobrar. Se você quiser, depois por fora você assina, você não precisa assinar agora, né, durante a instalação. Beleza? Está reiniciando e agora ela vai ficar um tempinho, ela fala assim, olá, estamos preparando tudo para você
aí, e aí a gente só tem que esperar. Essa etapa demora uns seus 5 minutos, mas assim que terminar, eu acho que ele vai dar mais uma reiniciada e aí ele vai entrar já no Windows, e aí entra a parte da gente configurar o Windows em si, né, otimizar tudo mais. Então basicamente aqui terminou o processo de formatação. E aí agora a gente entra na parte de configurações do Windows depois que você formata o seu Note. E bom, pessoal, é o seguinte, depois lá da Cortana instalar o Windows para você, já estamos aqui, né, na tela de login e já estamos com o Windows instalado, só que ele está cru. Inclusive, nós mostramos todo o processo de formatação, mas se por acaso você comprou um notebook que já veio com Windows, você também está agora no mesmo passo que eu tô aqui agora, tá? Caso você tenha pulado a parte do vídeo, a gente acabou de formatar, estamos agora no sistema e a primeira coisa que eu faço, mas é um tique meu, é vir aqui nas configurações de personalização do Windows 11, Windows 10 também, mas eu não gosto do tema claro, eu costumo vir aqui já trocar pro tema escuro, que eu acho um pouquinho mais bonito. É toque meu, mas eu costumo fazer. Aí agora sim, a parte importante, eu venho aqui no iniciar, né, e na barra de pesquisas eu procuro por update, que é justamente para entrar nas configurações do Windows Update, que é aqui, tá? Porque a primeira coisa que eu faço é rodar o Windows Update. Então, cara, ele já tá aqui baixando algumas coisas, né? Mas se você tiver esse botão para clicar, você clica aqui no baixar e instalar tudo, que é justamente para instalar todas as atualizações do Windows, mas não só do Windows, como você pode ver, ele também reconhece algumas atualizações do sistema, alguns drivers que estão faltando, né? No caso aqui, não sei porque ele não botou para baixar essas outras opções, mas normalmente assim que você termina aquela instalação do Windows, ele já tá rodando o update por trás. Então aqui pode ser que seja igual eu, que já estava acontecendo antes mesmo de você entrar no Windows. Caso contrário, você vem aqui e clica para atualizar, obter essas atualizações. Você vai ter que fazer isso algumas vezes, tá? Porque assim, depois que você instala tem 6 atualizações aqui, né? Ele vai achar mais uma 6. Aí você reinicia, vai achar mais uma 6. Você tem que fazer várias vezes até você zerar o Windows Update. Então, primeiro passo, assim que você entra no Windows, no seu notebook, depois que ele está configuradinho, é você zerar todas as atualizações do Windows Update, tá? Então, atualiza tudo, uma hora ele vai pedir para reiniciar, você reinicia, bota aqui para pesquisar de novo, vê se tem uma atualização e vai fazendo até não ter mais nenhuma, fechou? O ponto é que realmente às vezes demora para atualizar esses caras, e uma coisa que você pode fazer enquanto ele está rodando o Windows Update é você abrir o Microsoft Store, que seria a loja da Microsoft, que aqui também tem algumas coisas para se atualizar, né? O Windows ele não vem, quando você instala ele não vem completamente atualizado, ele já veio na interface mais nova, pode ser até que quando você instala o seu Windows ele venha na interface antiga. O que importa é você vir na sua biblioteca de aplicativos e novamente vir aqui e obter atualizações. Então, assim como o Windows Update está atualizando os drivers e tudo mais, aqui você vai atualizar todos os softwares, né? Então, por exemplo, um aplicativozinho que você tem no seu notebook, ele vai tentar atualizar e deixar tudo certinho. E outra coisa também, enquanto eu deixo o update rodando aqui no Windows Update, também tento deixar o Store, né, atualizando os aplicativos, eu costumo dar uma limpada, pelo menos aqui na barra de tarefas, né, aqui do Windows, porque eu acho muita coisa. Então, caso você queira deixar exatamente da forma como eu faço, aqui é completamente gosto pessoal, eu desafixo algumas opções aqui. Então, por exemplo, Store, eu não costumo utilizar a Microsoft Store, então já desafixo ela daqui. Eu também gosto de tirar esses 3 ícones, né, o de pesquisa, o task e o chat, que eu não utilizo. Então, a gente vem aqui em configurações de barra de tarefas e desabilita todas essas opções, que eu acho que fica mais clean aqui embaixo, fica um pouquinho mais organizado, né? Agora é esperar as atualizações, tanto da Microsoft Store quanto do Windows Update, e essa parte vai demorar um pouco, tá? Acho que você vai perder aqui de meia hora, 1 hora, dependendo da sua internet, até um pouco mais. Todo o processo que eu mostrei até aqui foi bem rapidinho, papo de meia hora você termina tudo, só que agora não é nem que é trabalhoso, você só tem que esperar ele baixar e instalar tudo. E ó, assim que ele terminar de baixar, principalmente aqui no Windows Update, ele vai pedir para você reiniciar, e aí você vai ter que ficar reiniciando. E é aquilo que eu falei, assim que você clica aqui para reiniciar, né? Ele vai reiniciar o notebook. Assim que ele reiniciar, você roda o Windows Update de novo, que vocês vão ver que ele vai achar mais coisa ainda. E bom, pessoal, já atualizamos aqui algumas vezes o Windows Update e finalmente, se a gente clicar aqui e verificar se há alguma atualização, ele finalmente está falando pra gente que estamos atualizados, então tá tudo certinho, não tá faltando nenhuma atualização, é nesse ponto que você precisa chegar, tá? E tá acontecendo a mesma coisa aqui no Microsoft Store, né? Então não tem mais nada para atualizar, então pronto, terminamos essa etapa de atualizações do Windows. O problema é que mesmo depois de atualizar através do Windows Update da Microsoft Store, o touchpad ainda não tá funcionando e o driver
Da placa de rede também não, né? A placa Wi-Fi aqui não tá funcionando ainda. Normalmente, se você tem algum notebook mais convencional, de marcas maiores, provavelmente já vai estar tudo funcionando normal, porque eles têm compatibilidade com os drivers originais do Windows. Como eu tô na nave, eu não sei quais componentes eles utilizaram, a gente vai ter que baixar os drivers direto do site da fabricante. Lembra que eu falei que tem um passo que talvez seja diferente variando de fabricante para fabricante? É agora que a gente tem que entrar no site da fabricante do seu notebook. Então, se você tá com Dell G15, você entra no site da Dell. Se você tá com Nitro 5, você entra no site da Acer. No meu caso, que eu tô no Nave Lunar, eu vou entrar no site da nave. Então, eu vou precisar abrir aqui o navegador de internet, entrar aqui no site, né, da fabricante em si, porque a gente vai procurar onde que fica os drivers, né, onde que fica a seção de suporte desse site. Então, você vai ter que ver na fabricante do seu notebook onde que fica. Normalmente aqui embaixo, ó, você consegue ver alguma opção chamada suporte, ou no caso aqui está como drivers e manuais. Eu vou clicar nessa seção. Ele perguntou qual é o número de série do meu notebook. Em outras fabricantes acontece meio parecido também. Ele pergunta para selecionar qual que é o modelo do notebook, qual que é a versão, tudo mais. Pega ali a caixa do seu notebook e vai batendo essas informações para você baixar os drivers equivalentes ao modelo que você tem. No meu caso, eu não lembro de cabeça, então eu vou precisar pegar aqui o número de série que está na caixa. Ó, coloquei aqui meu número de série, selecionei qual que é o meu sistema profissional e ele me deu uma lista de drivers, né, que eu posso baixar. Muitos deles provavelmente já está atualizadinho, mas eu vou baixar aqui um por um para manter tudo atualizado. Então a minha recomendação é essa: vai no site da sua fabricante, entra na seção de suporte ao drivers e baixa tudo que eles têm disponível, tá? Vai demorar um pouquinho, então vamos começar aqui baixando a parte de wireless, por exemplo, tá? Uma sugestão minha, inclusive, é primeiro você baixar tudo, para depois você começar a instalar. Eu acho que funciona, né, de uma forma legal também. Mas aí, sinceramente, você faz da forma que você achar melhor. O único driver que eu não vou baixar aqui é o do NVIDIA, tá? Porque eu vou baixar, esse passo aqui é o passo posterior, que eu vou baixar o driver da NVIDIA por fora. Então, eu vou pular esse driver da NVIDIA, porque a gente vai baixar. Então, meio que vai ser redundante, já que a gente já vai entrar direto no site da NVIDIA. Vou pular ele e vou baixar o resto. Enquanto ele vai baixando o resto, vamos instalando os que a gente já tem. Então, dentro das pastas, deve ter aqui a opção de setup. A gente vai instalando esses drivers, né, que nós temos aqui, para a gente ir atualizando e deixando tudo certinho. E pessoal, é o seguinte, já instalei tudo que tinha ali no site da fabricante, só tá baixando mais um negocinho que é o software da nave, né? Mas aí não faz muita diferença para esse vídeo, é que esse software parece que vai demorar um pouquinho para baixar. Mas ó, o touchpad agora já está funcionando, né? E não preciso mais utilizar o mouse. E assim como já estamos conectados no Wi-Fi, eu já tirei o notebook do cabo, estamos agora via Wi-Fi mesmo. Então o que estava faltando era realmente os drivers que a gente só iria encontrar no site da fabricante. De novo, dificilmente isso acontece, na maioria dos fabricantes tudo funciona de primeira. Você vai entrar no site da fabricante para baixar uma BIOS mais nova, para baixar o software da própria fabricante, né? Mas os drivers essenciais costumam funcionar de primeira, só não foi o caso aqui da nave. Que bom que isso aconteceu comigo, porque pode acontecer também com vocês, tá? Só que o notebook não está ainda 100% atualizado, tá faltando talvez a atualização mais importante de todas quando se trata de notebook gamer, que é sobre a placa de vídeo da NVIDIA, né? Nós não baixamos nenhum driver da NVIDIA, justamente deixei como um penúltimo passo, vamos falar assim, porque o driver da NVIDIA eu realmente prefiro baixar separadamente. Então procura aqui no Google Drivers NVIDIA, né, para entrar no site oficial da NVIDIA, e aqui a gente vai selecionar a nossa placa de vídeo, que no caso seria uma RTX da série 30 para notebooks, né, e no meu caso eu estou numa 3050 convencional, estou no Windows 11 e eu vou utilizar o driver Game Ready, que é para jogos, né. Se eu fosse utilizar esse notebook para trabalhar, tudo mais, talvez eu pensasse em utilizar o Studio, mas não, vai ser mais para jogar mesmo. E vamos procurar o driver mais recente, que é justamente esse cara aqui. Vamos pedir para baixar, que talvez esse seja um dos pontos principais aí para quem não usa, né, o driver oficial da NVIDIA, o driver mais recente, pode acabar perdendo bastante performance, porque eles vão otimizando ao longo do tempo. Beleza, mandei executar aqui o driver da NVIDIA, né? Ele vai começar já a instalação aqui. Aqui não tem muito segredo, se você já instalou o driver da NVIDIA, só tem uma pequena observação que eu quero mostrar para vocês, mas é uma instalação convencional. E aqui é o seguinte, né? Você vai mandar instalar normalmente o driver da NVIDIA, e eu recomendo bastante o GeForce Experience, é um software, né, da NVIDIA que você pode utilizar para gravar trechos, mostrar FPS e também para sempre manter os seus drivers atualizados. O ponto é aqui, eu sempre recomendo você marcar aqui embaixo a opção personalizada ao invés da expressa, tá? Porque eu recomendo que você instale tudo, só que também marque essa opção de executar uma instalação limpa. Isso significa que ele vai desinstalar o driver
driver anterior antes de instalar o novo. Isso vai evitar qualquer tipo de problema, conflito, coisa do tipo, então eu recomendo bastante que você faça isso, tá? Mesmo que seja um notebook novo, não tinha nenhum driver anteriormente, mesmo assim, eu recomendo você marcar ali a instalação limpa, tá? Isso aqui vai demorar também lá seus 5 minutinhos, aí é só esperar. E beleza, driver da NVIDIA instalado, tá? Ele tá configurado aqui para abrir o GeForce Experience assim que você clicar para fechar. E uma recomendação que eu tenho é que você logue aqui na tela que vai aparecer do GeForce Experience para poder aproveitar esse software, né? Que ele sempre vai te manter atualizado, você vai poder gravar sua tela. Então, quando aparecer essa opção de entrar com a NVIDIA, ou você cria uma conta nova ou loga com o teu Google, mas eu recomendo que você sempre mantenha o GeForce Experience aberto, porque ele te ajuda bastante, até de repente, para otimizar os jogos. Eu não vou logar agora nesse momento, vou deixar para depois, mas é uma recomendação que eu deixo para vocês. E basicamente é isso. De preparação de notebook, o que eu faço é isso. Antigamente eu até mexia em configurações no painel de controle da NVIDIA, depois com o tempo fui percebendo que era placebo, não faz diferença nenhuma. O que faz diferença agora é o seguinte, eu acho que por último, o ajuste fino seria a gente desinstalar programas que já vêm junto com o Windows e também desabilitar alguns programas que iniciam junto com o Windows, fazendo você gastar menos performance ali com coisas meio inúteis, né? Então a minha recomendação é você vir aqui por último, né, na barra de iniciar, procurar aqui por remover, que você vai encontrar essa opção de adicionar ou remover programas, porque mesmo que o seu Windows seja novo, zerado, ele vem com muita porcariazinha. Então eu vou passando item a item e desinstalando coisas que não me interessam. Por exemplo, Spotify Music, que sinceramente não me interessa. Quando eu ouço Spotify é pelo navegador. Solitário eu deixo porque eu jogo com a minha namorada, mas se você não jogar pode desinstalar também. Realtek é placa de áudio, mantenho. Power Automate eu também não utilizo, então vou mandar desinstalar. People, que seria conexões de pessoas, não dá para desinstalar, mas se desse também desinstalaria. O Office, né? Apesar de eu gostar do Office, essa versão de Office que vem é apenas a versão Trial, que seria a versão de testes. Se eu quiser depois eu baixo por fora, essa aqui eu vou tirar fora. Aqui são coisas da NVIDIA, notícias eu vou deixar. Notas autoadesivas eu utilizo um outro software, então também vou desinstalar. Então você vai desinstalando coisas que você não utiliza. Microsoft Studio também não. Eu utilizo o Zoom ao invés do Teams, então também vou tacar fora. O OneDrive também não sou fã, e o OneDrive pesa um pouco no seu PC, tá? Se você não utiliza, eu recomendo que você desinstale o OneDrive, apesar dele ter todos os recursos de nuvem e tal, prefiro não utilizá-lo. Desinstalado então, de resto acho que dá para manter, talvez esse Family aqui a gente vai tirar fora. Disney Plus também, se eu for utilizar vai ser pelo navegador. Editor de vídeo não utilizo esse. Enfim, a gente vai desinstalando o que a gente chama de bloatware, né? Coisas que vêm junto com o Windows, mas que não fazem muita vantagem pra gente. Então ficou um pouquinho mais limpo, né? Ficou com uma lista menor de programas. Isso significa que na hora que você inicializar seu Windows, ele vai gastar menos performance com esses caras. Mas tem mais uma coisa que você pode fazer, que é vindo aqui com o botão direito no iniciar, aí você abre o seu gerenciador de tarefas, né? Aqui, esse aqui é o gerenciador novo, né, do Windows 11, vem na lista de programas que é essa aqui, ó. Não, minto. É esse aqui, ó, aplicativos de inicialização. Clica aqui que ele vai listar quais são os aplicativos que estão inicializando junto com o Windows. Aqui o legal é que ele já está bem com bastante coisas desabilitadas, né? Mas, por exemplo, o Microsoft Edge ele está inicializando junto com o Windows e, sinceramente, eu não quero que ele faça isso, então eu vou desabilitar aqui. O Security eu vou deixar, que seria o Windows Defender, né? E a Steam também vou deixar porque eu utilizo, mas de resto tá tudo desabilitado. Então, conforme você for instalando programas aí no seu PC, vai controlando o que você quer que inicialize assim que você liga o PC. Normalmente são coisas que você precisa que estejam funcionando assim que você liga, né? E são poucas as coisas, então não se esquece, sempre que você instalar um programa, vem nessa parte de inicialização e desabilita para ele não impactar na sua velocidade de inicialização do Windows ou até para gastar bateria à toa. Eu acho que por último, de otimização, a gente pode vir aqui na barra iniciar e começar a desafixar as coisas, né? Para deixar a barra inicial um pouquinho mais organizada. Opa, Xbox eu vou manter. E um pouquinho mais bonito também. Então vamos desafixar tudo que não nos interessa por aqui. Tá aí, agora eu acho que ficou bem mais organizado. E é isso, eu acho que esse notebook já está pronto, agora é só você baixar, sei lá, a Steam, baixar aí as tuas plataformas de jogos, porque para jogar especificamente acabou por aqui. O passo a mais que teria agora é você explorar o software da sua fabricante. Então, se você está na nave, eu estou baixando aqui o Control Center dele. Se você está na Dell, você baixa o Alienware Command Center. Na Acer é o NitroSense, se for Nitro, né? Predator Sense, se for Helios. Lenovo tem o Lenovo Vantage. Asus também tem lá o Armoury Crate. Então cada fabricante tem o seu software de otimização, que ali você consegue mudar os modos de desempenho do notebook, esse tipo de coisa, mas aí teríamos que fazer um vídeo específico para cada note. Esse vídeo aqui foi só para mostrar para vocês como é que prepara o notebook do zero da forma mais otimizada possível.
Enfim, pessoal, esse vídeo aqui deve ter ficado gigantesco, mas eu espero que tenha te ajudado, principalmente você que está entrando agora nesse universo de notebook gamer, de repente está configurando, né, o seu primeiro notebook. Qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, se eu deixei faltar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá? Até para você que é mais experiente, para ajudar aí os novatos. Vem participar das nossas comunidades, tanto no Telegram como no Discord, que são os nossos grupos, né? Estão aqui na descrição, que o pessoal acaba se ajudando também, eles compartilham ali muitas experiências. Então eu diria até que seria um complemento desse vídeo, mas é isso, tá? Se vocês curtiram, não se esquece, deixe seu gostei e espero vocês no próximo vídeo então. Até mais, valeu!